Amém ou não amém? Glórias, glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Devemos orar, agradecer a Deus por mais um dia. E eu quero lembrar a você que a partir de amanhã começam as inscrições para o culto de domingo que vem. Culto da manhã. O da noite de quarta-feira não precisa se inscrever. Já estará liberado quarta-feira. Pastor Marcelo já vai ter aqui público, caso os irmãos venham, culto de quarta-feira e no culto de domingo à noite. O da manhã precisa se inscrever, porque a gente sempre tem uma frequência grande, então é bom que você se inscreva, tá bom? Vamos lembrar disto. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel. Primeiro, não é primeira porque é livro, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses, mas Crônicas e Samuel são livros. Então, primeiro Samuel, primeiro Crônicas, primeiro Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 32, mas o texto até chegar ao 32, do primeiro ao 32, o que a narrativa desse texto apresenta é que Davi era um pastor de ovelhas, parece franzino, e que os três irmãos mais velhos são alistados no exército de Saul, e eles estão na iminência de uma guerra com os filisteus, e eles estão acampados em Socó e Azeca, em Esfé, Redim. E eles estão lá acampados, aguardando a batalha. E o pai de Davi, Jessé, diz: leva aqui esses grãos torrados, esse alimento para os seus irmãos, esses queijos aqui para o comandante do exército. Vai até lá e me traga informação ou informações sobre o estado dos seus irmãos. Como é que eles estão lá nessa guerra que está por se travar ali na região de Gate. E aí, Davi vai para a batalha, vai ver a batalha, e quando Davi está lá procurando seus irmãos, vendo sobre a batalha, aparece Golias, um filisteu de estatura grande, e quando a gente pensa na narrativa, as pessoas dizem: ele era um gigante. Não muito distante, por exemplo, de um jogador da NBA, alguns com 2,40 metros, por exemplo, 2,38, até com 2,41, e era mais ou menos isso, Davi, era Golias. E Davi, franzino, vai até lá e vê aparecer aquele guerreiro, Golias, desafiando o exército de Israel. Ele desce do alto do monte, vai até o vale e vira-se para o monte onde está o exército de Israel e diz: não precisamos entrar em guerra. Mande um guerreiro para me enfrentar. Um só guerreiro, para que nós lutemos. E se ele me vencer, o exército filisteu servirá o exército de Israel, na condição de servo, de escravo. Mas se eu vencer, então o exército de Israel servirá o exército filisteu. E quando Davi vê que já havia 40 dias que aquele guerreiro vinha desafiar o exército de Israel, Davi, um menino, diz: mas ninguém toma uma providência, ninguém sai para a batalha, tem que alguém enfrentar esse homem. E aí o irmão de Davi se aproxima dele e diz: você é um enxerido, você não tinha que estar aqui, você é franzino, sai do meio da batalha que vai começar uma guerra. E alguém pega Davi e leva Davi até Saul, porque o exército não tinha ninguém para lutar. Então Saul tenta explicar a Davi por que a guerra não se trava, porque Israel estava com medo de enfrentar Golias. E aí Davi, a partir do versículo 32, ele está diante de Saul, o 31 termina dizendo: e disse Davi a Saul, 32 diz exatamente
assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa desse gigante. Este seu servo, eu, irei lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: não, você não poderá ir lutar contra esse filisteu, porque ele é muito grande. Ele é guerreiro desde a sua mocidade, e você ainda é um jovem. E Davi respondeu: eu, teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu-lhe uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isto, porque eu nunca usei isto. E Davi tirou de si tudo aquilo, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E na sua mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, e eu darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado a Deus, porque nós percebemos claramente que o Senhor se manifesta, e o poder do Senhor é irresistível. Não há tamanho nem força que possam resistir o poder do Senhor. Então, nesta hora, pedimos que Tu tragas sobre nós manifestação de poder da palavra e do Espírito Santo do Senhor. Toca o nosso coração, enche a nossa mente da presença do Senhor. Indica-nos, ó Deus, o que Tu queres de cada um de nós, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Há um hino de uma cantora muito conhecida no Brasil, que diz que em tempo de guerra, a gente não pode parar de adorar. Em tempo de guerra, quem está em guerra tem que entender
que não pode parar de adorar. Então eu gostaria de falar que numa guerra, uma das coisas mais importantes é a primeira decisão que você tem que tomar. Sabe qual é? Quem vai liderar a sua batalha? Quem vai liderar a sua guerra? Quem é o líder? Quem vai estar na vanguarda da sua peleja? Essa é a primeira grande decisão de uma batalha. A maior guerra da história da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial, conhecida também como Guerra Global. O mundo inteiro entrou em guerra. Dois grupos de posições diferentes, os aliados e o eixo, eles se enfrentaram na maior guerra da história. Os aliados, marcados por uma aliança entre a União Soviética, o Reino Unido, os Estados Unidos, a China, do mesmo lado, esses países com outros países que também faziam parte, lutavam, guerrearam contra outros grupos, outros que estavam do outro lado, denominados o eixo, liderados, por exemplo, pela Alemanha, pela Itália. E esses grupos guerrearam entre si. A União Soviética acabou entrando na guerra por causa do ataque dos alemães à União Soviética. Os Estados Unidos entraram na guerra por causa do ataque, conhecido como ataque a Pearl Harbor, onde foram obrigados os americanos, entendendo ser uma declaração de guerra, também ingressarem na batalha. Morreram do lado dos aliados 61 milhões de pessoas. Vou repetir, do lado dos aliados, entre civis e militares, morreram 61 milhões de pessoas. E do lado do eixo, chamado o eixo, morreram 12 milhões de pessoas. Foi a maior batalha da história da humanidade. Por fim, o eixo se entregou. Por fim, o eixo, depois de atacar o Japão com uma guerra nuclear, uma bomba atômica lançada sobre Nagasaki e Hiroshima, morreram 4 vezes menos pessoas do que morreram no Brasil de Covid-19. Isso mesmo, o maior escândalo da história da humanidade, a maior explosão da história da humanidade, matou mais pessoas do que 4 vezes menos pessoas do que já morreram no Brasil pela Covid-19. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. A sociedade, as famílias, os casais, os filhos, todos nós estamos numa grande guerra. Todos nós estamos participando de uma peleja. E você não pode, em tempo de guerra, parar de adorar ao Senhor. Em tempo de guerra, não podemos parar de adorar. Não podemos deixar de fazer a nossa parte. Quando Davi vai às fileiras de combate, quando Davi vê que Golias está levando vantagem, que Golias parecia imbatível, que Golias era temido pela nação de Israel, ele entendeu que só havia um caminho a ser tomado. Quando nós percebemos que nós não temos saída, que nós não podemos fazer coisa alguma, só há um caminho a ser tomado. Davi escolheu enfrentar o problema em nome de Deus. Se você quer liderar a sua guerra, se você quer liderar essa batalha, você tem que enfrentá-la em nome de Deus. Davi olhou para Golias e olhou para as fileiras de Israel e disse: ninguém vai enfrentá-lo, nenhum homem sequer vai se apresentar. Esse incircunciso está desafiando a nação do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, quem tem todo o poder nas mãos, e ninguém vai enfrentá-lo. Levaram Davi até o rei Saul e disseram: Saul, tem um rapaz aí fora, ele disse que ele pode enfrentar Golias. E Saul se encheu de esperança: manda esse rapaz entrar. E quando Davi, franzino, entrou, todas as esperanças de Saul foram embora. Tudo aquilo que Davi poderia
oferecer a Saul. Quando ele olhou para Saul, pensou: é impossível esse rapaz vencer Golias. É assim mesmo que nós lutamos a nossa guerra. Nós olhamos e parece que ao nosso redor nós estamos derrotados, porque não há coisa alguma que indique que nós sairemos vencedores. Olhamos para o estado do Amazonas, olhamos para o estado do Rio de Janeiro, olhamos para São Paulo, olhamos para Portugal, que voltou à segunda onda e está pior do que a primeira. Olhamos para a Itália, olhamos para os Estados Unidos, que tem quase o dobro de mortos que o Brasil tem. E nós então ficamos pensando: as superpotências estão passando momentos terríveis e não há coisa alguma que indique que nós sairemos vencedores. Sabe o que temos que fazer? Temos que colocar a nossa esperança em Deus. Quando Saul olhou para Davi e disse: nós não temos como vencer, não há como vencer essa batalha. E Davi disse: ah, sim, como não? Eu sou pastor de ovelhas, mas eu enfrento leões. Eu sou pastor de ovelhas, mas eu enfrento ursos. Você acha que esse homem é pior do que um urso? Você acha que ele é mais feroz do que um leão? Já livrei ovelhas, cordeiros da boca dos leões, e já matei leões, já matei ursos, e vou enfrentar esse homem em nome de Deus. E Davi foi tão enfático, tão determinado, que Saul disse: então vá, pode ir, eu vou te dar a minha vestimenta de guerra, a armadura, para você enfrentar este homem. Evidentemente que Davi não aguentava sequer caminhar com a arma, com os calçados e com a armadura e o capacete. Davi disse: não, não é assim que a gente vence a guerra. Talvez você esteja pensando: ah, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho um dinheiro guardado se eu ficar doente. Quero dizer a você que muitos ricos já morreram nessa guerra. Quero dizer a você que muitas pessoas com recursos já morreram nesta guerra. Não é questão de recurso, não é questão de ter um aparato ao seu redor. Eu estou falando que você precisa do poder de Deus sobre a sua vida. Você precisa fazer com que o Espírito Santo proteja você. Você precisa estar nas mãos de Deus no meio dessa batalha. Você precisa colocar a sua família nas mãos de Deus. Porque é isto que um líder na batalha tem que fazer. Davi não pensou duas vezes. Disse: pode tirar essa armadura. Está aqui o seu capacete. Aqui está a sua espada. Toma os seus calçados. Eu não vou para a batalha usando essas coisas. Eu vou em nome de Deus. Quem quer enfrentar o Covid, quem quer enfrentar essa batalha, tem que aprender a orar, tem que aprender a confiar em Deus, tem que colocar a sua família diante do Senhor, tem que acordar cedo, tem que acordar no meio da madrugada, tem que fazer jejum, tem que implorar ao Senhor pela vitória na guerra que nós estamos travando. E Davi disse: eu vou, se pode ir, que o Senhor te abençoe. E Davi apareceu no fundo do vale de Gade, apareceu entre Socó e Azeca, desceu o monte, foi ao fundo do vale. E quando Golias olhou Davi, o menino, disse: por acaso eu sou um cachorro? Eu sou algum cão para me mandarem um menino com uma vara, um cajado na mão, para me enxotar? Eu sou por acaso algum animal para ser tocado daqui? Se esse menino vier, hoje mesmo eu vou dar a carne dele como comida para as aves do céu. Como é que você enfrenta uma batalha? Como é que você enfrenta uma guerra em que você não tem vantagens, em que todos os indícios são desfavoráveis a você? Sabe como que a gente enfrenta? Enfrenta
continuando na presença de Deus. Davi, no momento mais difícil que ele está diante de Golias, ele continua determinado a permanecer na presença de Deus. Primeiro, ele escolheu ir à guerra com Deus. E, em segundo lugar, ele escolheu ficar na guerra com Deus. O texto diz que quando Golias aparecia e ele desafiava e andava na direção das fileiras de Israel, os soldados de Israel marchavam de costas, iam se afastando, fugiam do campo de batalha. E esperava Golias que Davi fizesse a mesma coisa. E quando ele marchou, caminhou na direção de Davi, Davi ficou em pé. E Davi disse a ele: você vem contra mim com esse dardo, você vem contra mim com essa lança, com essa espada. Eu quero dizer a você que eu venho contra ti em nome do Senhor. Davi não fugiu, não marchou de costas, não bateu em retirada. Eu conheço muita gente fraca, muita gente cuja saúde é debilitada. Eu conheço muita gente com comorbidade que tem enfrentado esta guerra em nome do Senhor. Eu conheço muita gente que está atravessando essa crise nas mãos de Deus. Eu conheço muita gente que a medicina estava anunciando, dizendo, eles não têm chance alguma, eles não têm saída, mas eles atravessaram a enfermidade, eles estão curados em nome de Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque vieram para essa guerra em nome de Jesus. Davi está diante de Golias dizendo, eu venho contra ti, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor. Davi pegou 5 pedrinhas no rio, colocou no seu alforje, pegou uma delas, colocou na funda, e ele começou a girar aquela funda, enquanto Davi olhava firmemente nos olhos de Davi, de Golias. Golias olhava para ele e pensava, o que é que ele está fazendo? O que será que ele está fazendo? E ele vem se aproximando e Golias, sem entender o que está acontecendo, Davi vem e provavelmente ele vem dizendo, eu venho em nome do Senhor. Eu venho em nome do Senhor, eu vou te vencer em nome do Senhor, eu sou vencedor em nome do Senhor. Você sabe o que significa Jeová e Jeová no hebraico? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor que dá vitória na batalha. Eu venho em nome do Senhor, eu venho em nome do Senhor. E ele atira a pedra e diz a Bíblia que a pedra cravou entre os 2 olhos de Golias. Sabe o que foi que aconteceu? Ele caiu, estirado, diante de Davi. Davi está com seu inimigo no chão, está com a vitória nas mãos. O povo de Israel está festejando. O povo filisteu bate em retirada. E agora ele pode cantar vitória em nome do Senhor. Se você quer, no meio dessa batalha que você está vivendo, cantar vitória ao final dessa batalha, eu quero dizer a você, você precisa liderar esta guerra na sua casa. Você precisa dizer a esta pandemia que você está enfrentando em nome do Senhor. Você precisa dizer junto com seus filhos, nós estamos passando esta peleja em nome do Senhor. Pessoas estão com os joelhos dobrados, estão saindo vitoriosas, porque estão enfrentando em nome do Senhor. E uma batalha, se alguém sai vencedor dessa batalha, quando enfrenta em nome, ou lidera em nome do Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Você pode estar vivendo uma grande guerra, talvez uma guerra interior. Estar vivendo uma grande crise. Você está insatisfeito com a sua vida, está insatisfeito com o seu trabalho. Há um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. Posso te dar um conselho?
Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Convide Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus é aquele que faz. Deus é aquele que realiza. Quando você é um líder nas mãos de Deus. Quando a sua guerra está nas mãos de Deus, você já é mais do que vencedor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua família. Coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Coloque o seu casamento nas mãos de Deus. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus. O seu emprego nas mãos do Senhor. E enfrente a sua batalha nas mãos de Jesus. Você só precisa esta noite dizer o que Davi disse. Eu venho contra ti em nome do Senhor. Você quer dizer isto? Então entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu quero orar com você. Se você sentir esse desejo, entregue a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abra o seu coração. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Quer fazer de você um vencedor em nome de Jesus. Quer fazer isso? Deixa eu orar por você. Onde você estiver, entregue agora a sua vida a Jesus esta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesta noite, ó Deus, pessoas estão colocando suas vidas nas mãos do Senhor. Ó Deus, há uma batalha em que agora eles estão liderando esta guerra, mas querem enfrentar esta guerra em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, tome cada vida nas mãos do Senhor e abençoa, ó Deus, essas pessoas. Que cada lar seja tocado agora. Que o Espírito Santo do Senhor enche, ó Deus, cada lar, cada casa, cada família seja visitada pelo Senhor. Que a bênção do Senhor possa repousar sobre eles. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Se você esta noite está entregando sua vida a Jesus, mande uma mensagem. Mesmo pelo YouTube que você está assistindo, ou pelo Facebook, mande uma mensagem dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu quero orar por você, o pastor Marcelo também quer orar por você. Mande uma mensagem dizendo: pastor, eu estou me reconciliando, eu estou voltando para Jesus, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Você está fazendo isso? Mande uma mensagem que nós vamos orar por você. E eu vou responder a você também. Que Deus abençoe você.